Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos Reda Lovers. Aqui é a Melina, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, do Campus Ouro Branco. Este é o Redação, o podcast inclusivo que fala sobre a redação do Enem para participantes cegos e com baixa visão, e tem como pano de fundo a educação profissional e tecnológica. Um podcast feito para te guiar na jornada rumo à nota 1000. Aqui descomplicamos o que parece complexo. Te ajudamos a encontrar sua própria voz no texto e mostramos que a redação do Enem pode ser uma experiência acessível e, claro, muito mais inclusiva. Prepare seu fone de ouvido, abra sua mente e vamos juntos construir uma redação de sucesso. Esse é o Redação, o som inclusivo da redação do Enem. Hoje nós vamos entrevistar a coordenadora do NAPNE do IFMG Campus Ouro Preto, Carla Cristina Vicente, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IF-Sudeste de Minas, Campus Rio Pomba. Bom dia, Carla, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Continuando a nossa conversa, o terceiro bloco a gente vai falar do combate ao capacitismo e o futuro da inclusão na EPT. Carla, uma das suas falas mais fortes e que me marcou foi sobre a necessidade de ter capital humano e financeiro, mas principalmente a necessidade de quebra de barreiras atitudinais. Sasaki define as barreiras atitudinais como resultados de atitudes, comportamentos ou concepções que levam à exclusão de pessoas com deficiência. Então, assim, para ele, essas barreiras são um dos principais obstáculos para a inclusão das PCDs, pois elas impedem a participação dessas pessoas de forma igualitária na sociedade. Na sua visão, quais são os maiores gargalos do NAPNE no Campus Ouro Preto hoje em relação a essas barreiras atitudinais? Eu coloco assim que a falta de capital humano e capital financeiro. Eu sei que o serviço público enfrenta uma crise mesmo. Hoje o serviço público não é visto mais como era visto na década de 70, 80, mas é necessário observar que a escola é viva e a escola é montante. A gente tem que se adequar ao público que está chegando. Sim. E uma barreira que está dificultando muito o trabalho dos NAPNES é falta de pessoal. A coordenação não consegue fazer tudo. E nem tem que fazer, porque nós temos nossos limites também. Sim, claro. E hoje o NAPNE de Ouro Preto, nós temos 38 alunos acompanhados. Desses 38, alguns demandam apoios, assim, constantes. E muitas vezes é só o coordenador. Nós temos o apoio de uma professora de AEE, ela é terceirizada, 20 horas, para uma escola de 2.000 alunos, uma professora 20 horas. É muito pouco. É muito pouco. Ela não dá conta também, não. Eu sou 8 horas, passo 8 horas por dia, eu não dou conta. E aí, uma questão que me preocupa é o adoecimento do servidor. Sim, A gente tem que olhar para a gente também, porque todo mundo tem limite. Então, há uma sobrecarga de trabalho. Eu vejo boa vontade com a atual direção, eu não posso reclamar, eu converso muito, busco apoio, mas se não tiver essa mudança, esse maior envolvimento da direção de destinação de pessoal, destinação de capital financeiro, a ideia de fazer uma inclusão realizável, ela vira fabulação, é só teoria, e na prática. É impossível. Eu estou observando essas 2 últimas semanas. São muitas demandas que aconteceram e parece que a minha cabeça tem um monte de caixinha aberta que elas não fecham. sim. E aí isso pode gerar, e eu estou observando, um certo adoecimento, um cansaço muito grande. Porque o bate-bola é grande, assim. São muitos alunos e demandas diversas. E não cai a mesma demanda, né? Às vezes a demanda que você vai ter aqui com um aluno
cego não é o mesmo que você vai ter com aluno surdo. E às vezes demanda muito de vocês também o sentar, o conversar, o dialogar, o buscar saídas, o pensar a melhor forma de resolver, de como que você vai adaptar aquilo para aquele aluno, né? Sim, a gente teve uma interrupção aqui no comecinho da entrevista, porque o bolsista chegou ali, bateu na porta e entrou. Ele tá me procurando. Com certeza aconteceu alguma coisa. Não que a gente terminar aqui e eu encontrar com ele, já tem alguma questão que aconteceu. É muito pontual É também. muito pontual e é para hoje. Tem que resolver agora, sabe? Então eu vejo que eu classifico essa questão da dificuldade de capital humano e financeiro como barreira estrutural, porque ela não tem consequência. E a ponta mais frágil é o aluno. Ele vai ser penalizado de alguma forma. Se a equipe de trabalho não tiver alguém coesa, saudável, Para além da escola também. sim, é uma instituição pensando em FNG como uma grande instituição. Ou tem os programas micros, que Ouro Preto tem, Arcos deve ter, Lafayette, e assim vai. E tem os problemas macros, que é literalmente de cima para baixo. Que as autoridades precisam, né, ter uma visão e ter essa atitude de ter um olhar para educação inclusiva dentro dos institutos federais. Sim, já caminhamos bastante, mas é preciso caminhar mais. Sim. Você comentou a dificuldade de encontrar a mão de obra qualificada. Diante desse cenário, quais desafios, na sua opinião, o NAPNE os NAPNEs, né, que não é só o NAPNE aqui, enfrentarão para desenvolver futuras e necessárias atividades de formação, especialmente professores de língua portuguesa, que terão um papel fundamental na preparação dos alunos cegos para a redação do Enem? Hoje, o em Ouro Preto, a coordenação, a gente não consegue auxiliar, orientar nessa questão específica, sim, da língua portuguesa, preparação para redação no Enem. Assim, DAPRE não tem perna para isso, literalmente. Tenho ótima relação com a Bandoria de Português. Está em parceria, está em conversa que é necessário, mas não tem como. Sim, E aí eu até fico sem graça de falar, porque não tem como. Eu observo, ontem até fui cobrada de umas questões aí, mas olha, tudo é prioridade. sim, Mas aí eu tenho que separar a prioridade das prioridades, porque Carla é uma só. E aí, infelizmente, o NACNE hoje não tem condição de dar esse apoio que é necessário aos professores de português para a redação das alunos com cegueira e baixa visão, porque não tem pessoal para isso. mas é uma coisa que eu vejo muito dentro da minha pesquisa também, vinda do INEP também, porque o Enem, ele tem uma preocupação com essa questão de tecnologias assistivas, com guia, de ledor, de transcritor, mas essa questão em si da língua portuguesa, eu vejo um pouco negligenciado também, até mesmo dentro da prova, porque o aluno, para realizar a prova, ele precisa, tá, das tecnologias assistivas, mas existem pontos, questões que, por exemplo, como que aquele aluno, o entendimento dele, né, porque o ledor, ele vai passar para o aluno uma percepção que o ledor tem. Então, assim, é uma coisa que é meio terceirizada, e isso não é levado em consideração na hora da correção da prova, tanto é que os alunos com autismo, os alunos com dislexia, os alunos com surdez, eles têm uma correção própria para o estilo, para a linguagem desses alunos. O aluno surdo, quando ele vai pedir, ele vai fazer a inscrição na prova, ele já tem o tempo a mais automaticamente fornecido. Os alunos com cegueira e baixa visão, não. Eles têm que enviar laudo e solicitar no ato da inscrição. E aí eu estava conversando ontem com um aluno, que é o Douglas, que também vai participar do nosso podcast, eu fiz o convite, se Deus quiser, e ele falou que a prova em braille ela é muito cansativa, ela é muito grande, porque ele tem que escrever em braille, palavra por palavra, depois ele lê esse texto em braille para um transcritor que vai transcrever. Então é um processo cansativo e demorado. Então, assim, são várias questões ainda no Enem, que eu acho que é uma questão muito nova isso que a gente está trazendo, da redação do Enem para o aluno cego. Que eu acho que até para o NAPNE poder trabalhar isso com professor de língua portuguesa, tem que ter esse respaldo do INEP, tem que ter. Eu acho que falta uma capacitação aí também do INEP para as escolas, porque a maioria das escolas não sabe nem como funciona, como um aluno chega lá, de um aluno conseguir com baixa visão, como que funciona a prova para ele. A gente sabe que tem o braille, o ledor, o transcritor, tem o aluno ele pode usar o reglete, ele pode levar as ferramentas que ele utiliza, mas como que é isso
na composição, o que o aluno passa para compor essa redação, entendeu? A realidade, A realidade, o cognitivo dele, por exemplo, um aluno que tem baixa visão, ele não tem noção do espaço. Quem tem noção do espaço é a pessoa que está transcrevendo. Então, ele vai ali, ele constrói a redação dele na cabeça dele. Então, à medida que ele vai avançando nessa redação, o primeiro parágrafo está lá em cima. Então, quando ele vai retomar, fazer a retomada daquele primeiro parágrafo, ele utiliza a memória. E assim, ele não tem noção de espaço do que é 30 linhas. Então, às vezes, se por descuido, porque nós somos humanos, acontece, o transcritor esquece de avisar para ele, olha, falta 5 linhas, e ele só se dá conta disso quando falta uma linha só, o que que acontece com esse aluno? Ele é prejudicado. e muito. Por causa dele? Não. O transcritor teve essa intenção? Não, e pensando que até mesmo para o nosso vestibular aqui, porque o integrado não tem redação, sim, na prova de seleção, mas para graduação, o Enem, né, o próprio Enem, que a escola aplica o Enem. Quando me solicitam a NAP por indicação de transcritores, os que eu indiquei, que eu já indiquei, acredito eu que ninguém tem essa formação. Então, ele não era ainda. Então, é um tema muito sensível, por isso que eu decidi estudar, porque eu acho que é um tema muito sensível ainda, até para o próprio INEP. Quando você fala assim: "Ai, Melina, a gente não tem perna", mas mesmo se você tivesse, que orientação que você teve? Você já teve alguma orientação do INEP? Não. Já teve alguma coisa que veio específica para os alunos que são do NAPRE e que vão prestar o Enem? Então, assim, é uma coisa que transcende. Eu penso que transcende. Eu vejo dificuldade no NAPRE, eu vejo vocês correndo atrás, mas mesmo que vocês tivessem capital humano, capital financeiro, como que isso vai ser feito? Não é uma coisa que tem que ser construída daqui, você entende? Tem que ser uma coisa que tem que vir de cima. Esse é meu entendimento, né? Uma orientação geral, Geral. e aí no dia a dia, cada instituição vai se Se adaptando. adaptando os currículos, conversando com os professores, porque é uma coisa muito importante na vida desses alunos, porque até há pouco tempo eles não chegavam para o vestibular, eles não chegavam ao Enem. Mas a partir da lei de cotas, há cada vez mais alunos cegos com baixa visão estão tendo acesso. Acredito que a partir da EDB, Da LDB, sim, sim, desde a Constituição, que é quando começou a abrir caminho e a gente foi construindo, a partir de dentro de leis, de políticas públicas, condições desses alunos estarem aqui hoje. não é só dar condição de ter acesso, garantir a permanência e aprendizagem. E aprendizagem. Dizer, consequente aprendizagem desses alunos. E eles conseguirem continuar a vida acadêmica. Seja no mundo do trabalho, seja continuando fazendo um Enem para poder, não, imediatamente, né? Mas seja também depois eles conseguirem passar no Enem, fazer um curso de graduação, Dar sequência à vida acadêmica dele. Então, assim, quando você pontuou isso, eu também penso nesse outro lado. O que está sendo feito de política pública para ajudar os NAPNs a fazer com que esses meninos consigam fazer uma prova do Enem de qualidade, né? Que eles consigam entender o que eles vão fazer ali. O que eu acho que a maioria das vezes eles nem sabem. Como que vai ser o Enem que eles vão ter que eles vão ter que soletrar? O NVDA existe, mas mesmo a tecnologia assistiva, ela traz algumas coisas que o aluno que às vezes passou o ensino médio todinho no terceiro ano não teve acesso à tecnologia, vamos pensar em uma escola rural, como é que ele vai lidar com isso? Entendeu? Então, assim, eu acho que é por isso que a intenção do meu trabalho é a pronúncia, a denúncia, que a gente falando sobre isso chama atenção sobre isso também. Que essa dificuldade que você tem de capacitar esses alunos, de trabalhar com esses professores de língua de portuguesa, não é só seu, é uma questão que é geral. E não sei se fico aliviada, e não sei se eu A gente fica pensativa, né? Mas a gente faz parte desse processo e de alguma forma está contribuindo com ele. Para finalizar, você mencionou que o trabalho do NACME se conecta com uma formação que tem o trabalho como princípio educativo, né? Isso que a gente chegou a conversar aqui agora. Ingressar no mundo do trabalho, seja como técnico, seja como graduado, é ainda hoje um desafio enfrentado por muitas pessoas com deficiência e de forma mais aguda pelos alunos cegos e com os alunos com baixa visão. Para você, Carla, o desenvolvimento da formação crítica, que é a marca registrada da IPT, propiciada pela mediação do NAPME e da instituição, pode ajudar esse aluno a entender melhor seu papel de direito e de luta na sociedade atual? Sim, tem um exemplo, assim, acho que acredito que se encaixa aí. Nós tivemos uma reunião, não sei, uns 2 meses,
o diretor convidou toda a comunidade, aluno, o professor, o técnico, para colocar a questão do orçamento do ano. E aí eu falo, todos os alunos que acompanham, os bolsistas, gente, vamos lá ouvir, vamos lá saber o que está acontecendo, vamos lá perguntar, sim, porque esse orçamento limitado vai esbarrar onde? Assistência estudantil. INAPNE é assistência estudantil. Sem o dinheiro direcionado, o pagamento dos bolsistas, por exemplo, eu não sei o que eu faço, não. E aí eu convidei uma menina, ela tem paralisia física e deficiência intelectual. Falar, não vou não gosto disso não. Falei, peraí. Aí eu expliquei para ela um pouquinho sobre o que é a ciência estudantil na prática. É NAPNE, é psicologia, é restaurante universitário, o RU aqui da escola, como que isso vai impactar na permanência dela. Então é importante, pelo menos ir lá e escutar o que está acontecendo. E eu observo que, como acredito que ela terá a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho, essa participação nesses espaços de formação transversal, a política atravessa a educação, orçamento atravessa a educação. Ela já vai sair daqui sabendo um pouquinho mais desse mundo, que ela vai encontrar lá fora também. Ela vai ter que lutar pelos direitos dela e ela lutar. Hoje, pai e mãe que luta, ela é menor. Mas, infelizmente, pai e mãe não é para sempre. Ela precisa entender, se entender como sujeito, como cidadã. Esse amadurecimento. Esse Até hoje amadurecimento. tem muito esse estigma que a gente vê dos pais retando pelos filhos, né? Igual eu falei agora, a gente está sempre a mãe que está lutando. Eu acho que a gente está caminhando, e eu acho que o IF tem um papel nisso, de trazer consciência para esses meninos que a luta é constante. De todo mundo. Ótimo ter o pai e a mãe, eles são os primeiros. Sim, a desabrir o caminho. A política para autistas, a política para surdez. Isso é pai e mãe. E é só que chega uma hora que é o sujeito. Tem, hoje não é corrente mais, já é uma prática. Lutar com a gente. sim. Assim, é o autista falar sobre as questões do autismo. Sim, Ele é surdo falar sobre as questões da surdez. Terem esse protagonismo, né? E não ter uma outra pessoa falando por eles. E aí, quando dentro de uma IPT tem um trabalho com crescimento educativo, participar desses momentos de formação política, de a direção repassar como está a situação da verba, os professores discutirem como que está, o que é o tarifaço, os professores discutirem situações que envolvam o dia a dia da Cidadania, política, meio ambiente. Esse aluno vai iniciar essa formação para ter condição de ingressar no mundo do trabalho crítico. Até mesmo para fazer a redação do Enem. Sim, porque os temas são totalmente Atuais e ligados a essas questões. E fora isso, também a questão dele, enquanto pessoa com deficiência, que participa do Enem, sabe do direito dele e tem consciência de poder, no futuro, cobrar. Nossa, isso aqui que eles estão disponibilizando para mim, me atende, mas eu posso ter uma coisa melhor. Que é igual você comentou lá atrás, que hoje em dia a acessibilidade não é só dar uma tecnologia assistiva humana, uma ferramenta, é também pensar em como melhorar aquilo ali para aquele aluno, de forma que cada vez seja mais e mais acessível e ele se integre cada vez mais à sociedade. de ter conhecimento de mundo. E porque na redação do Enem tem os textos base, né? Sim. Mas são as vivências daquele aluno que vão permitir a ele, não adianta a ele saber as fluências, as gramáticas, os adjetivos, se ele não tem o que escrever. Sim, a ideia, se ele não sabe, se ele não consegue argumentar, se ele não consegue defender um ponto de vista. E isso ele só vai conseguir defender um ponto de vista a partir da vivência dele. Se ele é um aluno que participa ativamente, né, que eu já vi aluno aqui nessa escola, defendendo o ponto de vista dele, ele vai conseguir perfeitamente defender dentro de uma redação. Sim, porque no terceiro ano, a língua portuguesa é direcionada para a redação. Se eu vejo cada redação bacana, sabe? E aí, esse trabalho dos professores é um conteúdo transversal, né? É o que atravessa todos os conteúdos. Isso é trabalhar no campus. E ainda mais para os alunos com deficiência. Eles necessitam desse apoio constante de entendimento de mundo.
Porque, como eu falei lá atrás, muitos era muito restrito, sim, ao acesso deles à sociedade, de casa para escola para casa, Isso quando ia pra escola. quando ia para a escola. É importante essa participação. Sim, é pra construção dessa personalidade, na construção desse indivíduo, né. Sim. Que é um indivíduo crítico, é ciente do lugar dele, ciente dos direitos, dos deveres, e isso é essencial para construir também uma sociedade mais justa, né, inclusiva. Hum. Carla, muito obrigada. Eu agradeci, como sempre, sua participação, conversar com você é maravilhoso. Eu ficaria horas aqui conversando. E eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu tenho muito orgulho de ver uma pessoa que se esforça e trabalha para manter o NAPRE, que não é uma coisa fácil, né, e articula muito bem, você consegue articular muito bem as pessoas, você trabalha, mas você também mantém o humano ali, que é assim, que é uma coisa primordial para quem trabalha numa escola, eu acho. Então assim, muito obrigada. Eu agradeço pelo convite, parabenizo pelo trabalho, que eu sei que não é fácil, eu já passei por isso. Ah, você sabe que eu te convidei para trabalhar com a gente aqui no setor. Acredito que trabalhos assim têm que ser feitos, têm e devem ser feitos, porque eles apresentam para a gente coisas que eu trabalho de todo dia com isso, nem estava pensando em redação para os alunos com baixa visão e cegueira. Assim, agradeço pelo convite, está aí à disposição, e assim, e que esse trabalho renda frutos. Ai, a Tem Deus que render mesmo, tem que render. E não para não, continua, só continua, porque é um trabalho de formiga. é um tema que me é muito caro. A gente vai trabalhando, igual ver você trabalhando, eu trabalho também pra gente ter Não é uma duro noção trabalhando, que tá melhor. bom, né? Depois a gente trabalha junto e vai construindo. Obrigada, viu.